A graça e a paz, queridos, tudo bem? Bom, hoje nós estamos aqui e eu quero essa semana compartilhar algumas coisinhas que Deus tem falado ao meu coração e certamente em cada leitura Deus vai movendo nas nossas vidas, né? Nós continuamos firmes com o nosso projeto Vida com Deus e hoje nós vamos fazer a leitura aí de 2 Samuel, dos capítulos do 10 até o 13. O capítulo 11 foi o que me chamou a atenção aqui pela postura de Davi. E nesse capítulo nós vemos a diferença aí de Davi, esse homem que foi ungido, né, como rei, homem separado por Deus. E aí nós vemos a diferença de um homem que era obediente, consagrado, submisso, gentil, um homem com o coração totalmente em Deus, para esse capítulo 11 de um homem totalmente carnal, se tornou um assassino, se tornou um adúltero e se tornou totalmente trapaceiro, né? Fez tudo aquilo que estava diante dos seus olhos e do jeito que ele resolveu fazer ali naquele momento. E eu quero ler esse primeiro versículo com vocês do capítulo 11. A palavra diz assim para nós: no começo do ano, época em que os reis costumavam, eu quero chamar a sua atenção aí para essa palavra, costumavam ir à guerra, Davi enviou Joabe e as tropas dos israelitas para lutarem contra os amonitas. Eles destruíram o exército inimigo e cercaram a cidade de Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. Aqui eu quero chamar a sua atenção para isso. Aquilo que era de costume daqueles reis fazerem naquela época, Davi não fez. Davi manda o seu exército, manda o seu povo e fica em Jerusalém. E aí nós vemos que aqui é o contexto do adultério de Davi com Batseba. E aí nós vemos que a consequência foi a gravidez dessa mulher. E com o fato dela ter engravidado, ele manda chamar então Urias, que era o esposo dela, tenta articular para que eles pudessem se deitar, terem relações sexuais. Urias era extremamente fiel, não vai para sua casa, ele volta para a batalha, volta para a guerra, e ali então Davi manda na própria mão de Urias o seu decreto de morte. E ali então ele é colocado na frente de batalha, na linha de frente, e então ele morre. E aí nós vemos aqui, queridos, algumas coisas que eu quero chamar a atenção. Primeiro, nós vemos aqui que em tempos de guerra, né, em tempos de luta, nunca é hora da gente parar e baixar a guarda. Então nós vemos aqui que Davi baixa a guarda. Era para ele estar em outro lugar e aí Davi ele fica na sua zona de conforto. Nós vemos que ele não deveria estar onde ele estava neste momento. Aqui nós vemos claramente o abandono daquilo que Deus havia o chamado. E nós vemos aqui que devido à sua distração, devido ao seu comodismo, ele se torna um adúltero, um assassino, um trapaceiro, e nós vemos aqui a carne de Davi reinando. E aí nós vemos também nesse episódio a consequência do pecado. E aí nós vemos que sempre, quando a gente peca e a gente não se quebranta, a gente não se arrepende diante do Senhor, é um pecado puxando o outro. A palavra diz isso para nós, um abismo puxa o outro. E aí nós vemos aqui que Davi não é o rei, que ele é um homem segundo o coração de Deus, mas é um homem que errou e errou muito. E nós vemos que um dos marcos da vida de Davi é o quebrantamento. E em todos os outros episódios, inclusive logo depois aqui no capítulo 12, quando Natan exorta Davi confessa o pecado e ali então ele perde o filho, né? Por consequência do pecado ele perde o filho, mas ele se arrepende. Mas nós vemos aqui pelo fato de Davi não ter reconhecido o pecado aqui nesse episódio, um abismo foi puxando um outro. E nós vemos um lindo ensinamento de Deus aí para nós. O propósito de Deus para nós é nos levantar e estar em posição, estar no centro da vontade dele o tempo todo. Não vale a pena nós nos distrairmos no meio do caminho. Nós vemos que sempre haverá consequências eternas sobre escolhas nossas. Eu quero deixar isso para você hoje. Pelo fato de não parar diante das circunstâncias difíceis. Continue batalhando, continue guerreando, continue firme no propósito que Deus tem para a sua vida. Não se distraia
com coisas que não são eternas, que não vale a pena. E se houver pecado, se arrependa diante do Senhor. O Senhor, Ele é misericordioso, Ele é rico em nos perdoar. Porém, nós muitas vezes abusamos da graça de Deus e nós colheremos consequências daquilo que fizermos. Que você possa repensar a sua vida constantemente e alinhar o seu coração diante do Senhor, sempre com os olhos, com o coração firme naquilo que Deus tem para a sua vida, em nome de Jesus. Deus te abençoe.